Olá, meu nome é Joelle Vaz Bagolin, eu sou acadêmica do quarto semestre do curso de Agronomia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e hoje eu irei apresentar o meu trabalho intitulado como Aplicabilidade das Medidas de Posição e Dispersão. Este é componente da matéria de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, que é ministrada pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Bom, essas medidas abstratas, elas apresentam uma síntese do conjunto de dados que foram observados. Portanto, dado que as distribuições de dados podem assumir várias formas, é muito importante ter um conhecimento abrangente de diversos tipos de medidas abstratas, a fim de utilizar as medidas apropriadas para cada situação específica. Como estudante de agronomia e, portanto, futuros engenheiros agrônomos, é imprescindível que saibamos, além de conduzir os experimentos, tornar os dados obtidos válidos através da estatística. Sendo assim, o presente trabalho é fundamental para a disciplina de experimentação agrícola e métodos científicos, pois apresenta de forma resumida dois importantes conteúdos, que são estes, as medidas de posição e as medidas de dispersão. O objetivo do presente trabalho é apresentar os conceitos acerca da medida de posição e dispersão, bem como os exemplos da sua aplicabilidade. A respeito das medidas de posição, elas permitem identificar onde se encontra a maior concentração dos valores em uma determinada distribuição através de cálculos. Isso significa determinar se essa concentração está no início, no meio ou no final da distribuição, ou se essa distribuição é uniforme. Essas medidas facilitam a comparação do conjunto de dados ao confrontar esses valores. Iniciando com uma medida de posição bastante conhecida, que é a média aritmética. Ela é o centro da massa ou também o ponto de equilíbrio do conjunto. Esta é representada por x', sendo afetada por todos os números de determinado conjunto de dados. A fórmula à direita representa como ela pode ser calculada e abaixo existe um exemplo de sua aplicabilidade, na qual a gente soma o conjunto de dados e divide pelo número deste, ou seja, temos 6 números nesse conjunto de dados e dividimos por esses 6 para obter a média aritmética. Existe também a média aritmética ponderada, e esta é obtida através de associação dos fatores de ponderação, ou também chamado de pesos, para números que dependem do significado atribuído a si, que é usado pela fórmula também que está à direita. A gente tem um exemplo de aplicabilidade logo abaixo. Se o exame final em um curso tem peso 3 e as provas peso 1, e o estudante tem grau 85 naquele exame e 70 e 80 nas provas, o grau médio ou seja, se atribui um peso a determinada média, para se obter a média ponderada. Existe também a média aritmética para dados agrupados. Quando os dados apresentados estão em uma distribuição de frequência, os valores incluídos no intervalo de classes coincidem com o ponto médio deste. E ele é obtido através da fórmula que está abaixo. Também existe a média geométrica, que corresponde à raiz de ordem n do produto de um conjunto de dados, na qual a fórmula é representada à direita, e abaixo existe um exemplo, no qual se tira a raiz sétima do conjunto de dados que possui 7 números. Existe a média harmônica, ela é recíproca da média aritmética das recíprocas dos números. Também possui a fórmula do lado direito e um exemplo da sua aplicabilidade abaixo. A mediana, ela representa o valor médio de um conjunto de dados disposto em ordem crescente, sendo o valor médio ou a média aritmética de dois valores centrais, ou seja, divide o conjunto ordenado em duas partes iguais. Se o conjunto ele é ímpar, como no exemplo 1, o conjunto de dados tem a mediana que se encontra bem no meio do conjunto de dados. Se existe um conjunto par,
Então, os dois números centrais são somados e divididos, fazendo a média desses dois números centrais. Para a moda, ela é definida pelo número de um conjunto de dados que aparece com maior frequência. Sendo assim, é possível que não exista moda ou que não seja um único número. Se esta não for um único número, ela pode ser bimodal, ou se ela não existir, ela pode ser amodal. E se tiver um único número, unimodal. Temos um exemplo de cada uma delas. Para modal, quando todos os números aparecem de maneira idêntica, ou seja, uma vez cada um. Unimodal, quando um único número aparece várias vezes. E bimodal, quando dois números aparecem de forma igual, com a mesma frequência. Bom, as medidas de dispersão, elas são usadas com o objetivo de avaliar o grau de variabilidade dos valores de uma variável em torno da média, ou seja, de forma geral, elas são medidas que servem para avaliar a representatividade da média. Em outras palavras, são parâmetros estimados que evidenciam a variabilidade da observação e validam as medidas de posição. Bom, iniciando com a amplitude total, e ela é dada pela diferença entre o limite superior e o limite inferior do conjunto de dados. Ela é considerada uma média instável, uma vez que ela é influenciada pelas extremidades do conjunto de dados, e possui como desvantagem principal o fato de não ser sensível aos valores intermediários. A fórmula é aquela que está ali no lado direito, ou seja, subtrai o limite superior e o limite inferior para ter amplitude. Abaixo também tem um exemplo de aplicabilidade. Existe também a amplitude semi-interqualítica, que é definida pela seguinte fórmula, em que o Q3 e o Q1 são o primeiro e o terceiro quartis referentes ao conjunto de dados. Ela é utilizada como medida de dispersão mais frequentemente do que a amplitude interqualítica. Existe também o desvio médio. O desvio médio amostral ele é definido pelas médias do desvio em relação a uma medida de posição. Ele é representado pela fórmula que está no slide, e o desvio médio amostral é uma medida não negativa, por isso tem aquele módulo na fórmula. Na variância, esta medida de posição deve ser levada em consideração o desvio médio, ou seja, pode ser aplicada a seguinte fórmula e com o seguinte exemplo. Para calcular a variância populacional, também é utilizada a fórmula que está descrita abaixo. O desvio padrão leva as mesmas unidades de medida do que os dados originais e assim facilita a comparação com as medidas de posição ou de outros dados. Ela é representada pela fórmula S igual a raiz quadrada de S ao quadrado, ou seja, é simplesmente tirar a variância, da elevação ao quadrado. E para calcular o desvio padrão populacional é utilizado da mesma maneira, somente retirar a raiz quadrada do número que foi obtido da variância. O erro padrão da média é uma porção aceitável em que a média aritmética ela pode oscilar. Ela é representada pela fórmula que está no slide e também possui um exemplo no slide. Bom, o coeficiente de variação ele independe das unidades adotadas. Por isso, ele é vantajoso para comparar as distribuições com unidades diferentes. Entretanto, ele deixa de ser útil quando a média aritmética está próxima de zero. Ele pode ser classificado de três diferentes formas, que é baixa dispersão, quando o coeficiente da variação está menor ou igual a 10%, a média dispersão, quando o coeficiente de variação for maior que 10% e menor ou igual a 20%, e alta dispersão, quando for superior a 20%. Ele é representado pela fórmula, que também está descrita no slide, e existe um exemplo de aplicabilidade também. Sobre o intervalo de confiança, esse se caracteriza por ser uma medida de dispersão que é amparada por uma probabilidade de sucesso.
Para a agronomia, a gente precisa de 95% de certeza dos nossos dados, sobrando 5% de probabilidade de erro. Ele é calculado pela fórmula que está à esquerda do slide e também existe um exemplo da sua aplicabilidade. É importante ressaltar que, para a aplicação desta fórmula, é necessário conhecer os valores de alfa, dado através do grau de liberdade, sendo que o grau de liberdade é igual ao N amostral, e este, por sua vez, é uma restrição do modelo para adequar a amostra perante a população. Bom, as medidas de posição e dispersão são fundamentais para o entendimento da experimentação agrícola. A partir dos dados obtidos de um experimento, é necessário que saibamos como validá-los e a relação existente entre eles. Tendo os dados colocados nas suas respectivas medidas de posição para analisá-los de forma geral, é essencial validá-los através de medidas de posição. Além disso, é importante observar a distinta função de cada uma das medidas, por elas exercerem papéis distintos e complementares uns aos outros. As referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Desde já agradeço pela atenção e muito obrigada.